da Band FM, estamos aqui hoje recebendo o prefeito de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti, para uma entrevista, um bate-papo sobre as realizações, tudo que aconteceu em 2023, né? A PRI de São José do Rio Pardo. Primeiramente, seja muito bem-vindo à Band FM, prefeito. Agradeço o convite, uma satisfação enorme estar aqui ao teu lado, né? Do Delena, da PRI Rio Pardense, nossa amiga, e especialmente de todos que vão ter a oportunidade de compartilhar conosco desse que eu espero que seja um bom momento para todos nós. Sem dúvida alguma. E, prefeito, para a gente começar, vamos falar do que afeta o contribuinte, né, o munícipe, saúde. Quais foram as obras feitas aí na saúde, na sua gestão, agora no ano de 2023? A gente teve a UBS Central, né, que é uma UBS que foi muito esperada pela população de São José do Rio Pardo, né? Sim, olha, eu vou confessar para você que entender saúde demora um certo tempo para o gestor entender saúde, porque via de regra a pessoa, quando ela tem qualquer problema, ela vai na unidade mais próxima à sua casa, ela procura um pronto-socorro, né? E não é diferente com o prefeito antes de ser gestor. E ao entrar na prefeitura, uma das primeiras lições que eu tive foi essa de poder entender um pouquinho melhor como funciona essa estrutura. E aí nós identificamos, né, a necessidade de reformulação da rede de atendimento, especialmente em alguns setores, e a UBS Central, que foi reinaugurada, nós tínhamos um PPA Central próximo ao hospital em São José do Rio Pardo, e identificamos a necessidade de reformulação nesse atendimento de especialidade médica, clínica, e resolvemos empreender uma obra de readequação, de reforma, para levar mais conforto, para aumentar a capacidade de atendimento de algumas áreas específicas, e acabamos inaugurando a UBS Central, que faz esse atendimento de atenção básica e atenção especializada, especialmente para os pacientes que precisam do atendimento de ortopedia, e também lá nessa UBS Central que a gente inaugurou em 2023, a gente faz o atendimento odontológico. Então foi um prazer enorme poder estar prefeito, é um prazer enorme poder estar prefeito e colaborar através de algumas ações para melhorar a vida das pessoas, especialmente na área da saúde. Inclusive tem uma nova, né, unidade de saúde sendo construída na nossa cidade, né? Sim, sim. Nós temos em São José do Rio Pardo hoje 6 unidades de atendimento básico de saúde com 8 equipes de estratégia saúde da família. Então, ao assumir, a gente identificou a necessidade de ampliação, e essa ampliação está se dando através da construção de uma nova UBS, que é a UBS Carlos Cassúcia número 2, que vai nos permitir também aumentar ali a área de cobertura, o número de pessoas que vão ter o seu atendimento referenciado nessa nova unidade de saúde lá do Carlos Cassúcia. Só notícia boa. Graças a Deus. Os desafios são grandes, viu? Eu confesso para vocês que a gente tem, eu falo com a equipe, né? A gente diariamente tem que estar empolgado para superar as barreiras, cada dia as dificuldades, um problema, né? Diferente. Sim, não é diferente daquilo que as pessoas vivenciam dentro das suas casas, não, viu? Ô, prefeito, e assim, as filas no município das cirurgias, como estão? Olha, fila de cirurgia. Nós chegamos na prefeitura e encontramos, eu vou te dar a título de exemplo, catarata. Nós tínhamos cerca de 500 pessoas esperando para fazer cirurgia de catarata em São José do Rio Pardo. Eu vou acreditar essa dificuldade das pessoas a 2 momentos, ou 2 situações bem distintas. Uma é a falta de capacidade do município de poder atender a demanda. Então, se a gente tem lá uma média de 10, 15 pessoas entrando na nossa rede precisando dessa cirurgia, a gente estava ofertando 5, 6, 7 cirurgias. Então, historicamente, a gente já tinha essa dificuldade de poder atender toda essa demanda. E com a pandemia do Covid lá em 2019, 2020, essa situação acabou se agravando, porque os hospitais, as santas casas, elas interromperam o atendimento das chamadas cirurgias eletivas. Então, aquilo que não era considerado urgência ou emergência teve o atendimento suspenso. Então, ficou para depois. Então, a cirurgia de catarata, uma eventual cirurgia urológica que o clínico, o médico considerava que seria possível aguardar,
em algum momento. Então, isso acabou se avolumando, né, e gerou uma demanda muito grande. Não foi diferente em São José do Rio Pardo, mas a gente tem atacado pontualmente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos buscando recursos financeiros e humanos, porque não adianta você eventualmente ter o dinheiro e não ter quem vai fazer a cirurgia, e a gente depende dessa estrutura clínica, hospitalar, da mão de obra do próprio médico. Então a gente procura essa viabilidade, né, humana e busca recursos financeiros para poder realizá-las. E a gente tem, eu diria para vocês, que conseguido bastante êxito. E dentro dos atendimentos, eu faço uso da nossa saúde pública da cidade, meu filho também, e eu percebi muitas diferenças ali, detalhes que fazem parte ali de um todo, que fizeram tudo isso ser muito mais humano, esse atendimento mais humano. Quais foram as diferenças aí que vocês implantaram, que fez tudo acontecer? Tem-se uma propagação de ideia de que a saúde, em especial a pública, tem que ser cada vez mais humanizada. Eu diria para vocês que ela tem que ser humanizada e resolutiva. Sim. Então, o que a gente pretende, ou o que essas mudanças que você testemunhou físicas, elas têm propiciado? Você vai hoje para a urgência e emergência do pronto-socorro de São José do Rio Pardo, você encontra um hall de atendimento que é similar ao hall de atendimento da rede suplementar, da rede privada de saúde. Então, você tem um totem de autoatendimento para você retirar a sua senha, para ser chamado, e aí você tem aquela identificação de prioridade, existe um protocolo, né, que te encaminha para uma prioridade A, B ou C. Então, a gente se preocupa em preservar essa situação, dando àquela pessoa que está na nossa rede, ou numa UBS, ou que está na urgência e emergência, ou que precisa da rede hospitalar, a gente quer dar atenção, quer levar essa atenção de uma maneira carinhosa para essa pessoa, porque nós precisamos sempre nos lembrar que quem está nessa unidade de saúde está num momento difícil, está fragilizado. Temos muitos desafios, né? Não dá para você desprezar. Por exemplo, né? Hoje, além de estar prefeito de São José do Rio Pardo, eu também assumi a presidência do consórcio de desenvolvimento da nossa região, que Conderg, exato, que dentre... Que legal, vai ser um prazer. Mas que dentre os seus equipamentos administra o Hospital Regional lá de Divinolândia. E agora uma das missões que a gente tem para o início de 2024 é o de tirar cerca de 400 riopardenses da fila do aparelho auditivo. Do aparelho auditivo. Porque em que pese tudo que a gente fez, a gente ainda tem pessoas aguardando, por exemplo, e são cerca de 400 pessoas em São José do Rio Pardo, 5.000 na nossa região administrativa de São João da Boa Vista, que ainda aguardam. Nossa, é um número grande. Muito grande, muito grande. Eu não tinha noção muito grande, desse tamanho. Muito grande, muito grande. E nós, em São José do Rio Pardo, vamos levar dignidade para essas cerca de 400 pessoas, pacientes, também retirando eles da fila. Então, é o mutirão da cirurgia de catarata, é o mutirão da urológica, é o mutirão para que a gente possa dar dignidade através do aparelho auditivo e assim por diante. Ô prefeito, eu acho que assim, além da saúde que afeta diretamente, né, o munícipe, a infraestrutura, o cara ele sai na rua, ele tá vendo o problema ali, o buraco na rua, e a perimetral, eu queria falar sobre isso, prefeito, é um problema que se estende há anos e que caiu no teu colo agora, né? Você tá no impasse aí, tentando resolver. Como está a situação aí da perimetral? Ainda é um problema. Ainda é um problema. É um problema. Eu, recentemente, tive o privilégio, né, de receber o aceite de uma pessoa que poderia, né, estar há mais tempo trabalhando conosco como secretário de obras, Luiz Paulo Cobra Monteiro, secretário atual de obras, assumiu há cerca de um mês atrás, já foi secretário, extremamente experiente, professor da PUC de Poços de Caldas até um mês atrás, durante 27 anos. Ele só aceitou o desafio agora porque ele cumpriu a missão dele como professor do curso de arquitetura, coordenador durante um tempo do curso de arquitetura da PUC Poços de Caldas, e assumiu o compromisso para poder ajudar São José do Rio Pardo. O que o Luiz disse? Falou: Márcio, a gente tem aqui uma notícia ruim e uma boa, ou várias boas, para compartilhar contigo. Ele fez um relatório para mim de tudo o que ele assumia naquele momento e falou: olha, eu tenho notícias boas e tenho uma notícia ruim. A notícia
ruim é que a gente tem um problema ainda na perimetral. Mas a boa, eu diria para você que eu considero que é o único problema que a gente tem hoje em termos de infraestrutura. É o único problema de verdade. Ô, Luiz, que bom, você me aliviou. Por que eu falo isso? Em São José do Rio Pardo, nós conseguimos aplicar, até agora, em aproximadamente 3 anos de mandato, mais de 300 mil metros quadrados de recapeamento e repavimentação. Muita coisa. Não é tapa-buraco, tá? É rua nova. Entre recapeamento e repavimentação. Eu aproveitei que encontrei a minha colega riopardense aqui nos estúdios da Band em Mococa e já dei uma notícia boa para ela. Falei, Pri, daqui a pouco estamos licitando, vamos licitar agora no início de 2024, é recapeamento também no bairro em que a Priscila mora, né? Então, compartilhei com ela. Mas por que eu estou falando isso e volto na perimetral? Perimetral tem 12 mil metros quadrados de recapeamento realizado, e lá nós tivemos uma intervenção de uma rede de esgoto que prejudicou uma obra que acabou de ser feita. Mas essa entrega ainda não foi realizada. A empresa contratada, ela assumiu com a prefeitura o compromisso de reparar em virtude de, eu diria para você, de uma decisão que não podia ser diferente. Porque nós temos... A principal avenida, de fato, em São José do Rio Pardo é a perimetral, que recebe uma tubulação já para o novo tratamento de esgoto de São José do Rio Pardo. E quando nós realizávamos essa obra da perimetral, a equipe técnica me procurou e falou, prefeito, você tem uma decisão muito difícil para ser tomada, mas muito difícil. A perimetral vai receber a maior carga de esgotamento sanitário de São José do Rio Pardo. Então, praticamente 60%, 70% do esgoto de São José do Rio Pardo vai passar pela perimetral. E aí o pessoal chegou para mim e você tem que tomar uma decisão. Essa obra está parada, nós vamos retomá-la, graças a Deus, mais de 30 milhões de reais de investimento conquistamos, licitamos e estamos dando ordem de serviço nos próximos dias para retomar uma obra de 2011. E aí o pessoal chegou para mim e falou assim, você tem que tomar uma decisão. Ou a gente mantém essas redes de esgoto como elas estão, caindo diretamente no Rio Pardo, que passam sob a perimetral, ou a gente liga essas redes de esgoto na nova tubulação e a gente, infelizmente, vai ter que ver o que vai dar, ou a gente faz essa ligação. E aí eu disse para eles, mas por que vocês estão me perguntando isso? Eu acho óbvio ligar na nova rede para que, eventualmente, a gente não tenha que quebrar a perimetral daqui a pouco, porque você acabou de fazer uma via nova e depois você vai ter que ir lá e cavucar de novo. É difícil para a população entender isso. Para o prefeito já é uma dificuldade enorme, que está recebendo todas essas informações. Aí eu tomei a decisão com o pessoal, não, gente, nós não vamos poder terminar essa obra da perimetral e daqui a 3, 4, 5, 6 meses abrir essa perimetral de novo para colocar essa tubulação, né? Então nós vamos ligar na tubulação existente e vamos trabalhar para que a gente possa fazê-la fluir e ter um novo direcionamento. E, infelizmente, o volume de água de chuva ligado na rede de esgoto atual, ele faz com que ainda, nos momentos em que a chuva é muito volumosa, muito intensa, haja um transbordamento. Nesse momento, hoje, final do ano, entre Natal e Ano Novo, o pessoal da Saerp está realizando os últimos reparos da nossa empresa de água e esgoto, para que a gente possa ter essa situação acomodada até o início do tratamento dessa obra, e a empresa contratada já assumiu o compromisso, zero reais de prejuízo para a prefeitura, para o município, a empresa contratada vai promover todos os reparos e, ao final, ela vai recapear novamente e entregar uma avenida. Então, eu creio que, superada essa dificuldade de 12 mil metros quadrados, a gente vai poder comemorar com muito mais intensidade os outros 288 mil metros quadrados de asfalto bem realizado. É um errado que acabou dando certo, né? Porque se não tivesse feito, não ia saber que isso ia acontecer. Esse é um problema que ia estourar lá na frente, né? Então, a população, eu sempre falo que quanto mais a gente se informa, e hoje os canais da prefeitura são muito abertos, esclarecidos. Isso é muito importante. A população precisa entender o que está acontecendo, mas antes de entender, precisa ler e participar. Né? Não é só passar de lá e falar, não, mas o que está acontecendo aqui? Informação tem, o pessoal precisa consumir informação.
A nossa cidade, São José do Rio Pardo, está ficando cada vez mais linda. É linda, né? E dá gosto de andar de carro, por quê? É uma realidade totalmente diferente do que a gente tinha anos atrás. Eu sempre falo que quando a gente sai com o nosso carro, ali toda a pavimentação tá boa, a gente anda até mais feliz, porque não passa no buraco, a gente vai livre, eu falo que vai amanteigado, né? Andando. E a nossa cidade está muito legal em relação a isso, né? É uma realidade muito diferente hoje. Eu, inclusive, parei de me xingar. Mas, gente, vocês não acreditam como era difícil, né? Porque nós herdamos... É uma cidade também cheia de dificuldades. São José do Rio Pardo era o segundo município mais endividado da região administrativa de São João da Boa Vista, dentre os 16. São José do Rio Pardo tinha 8 das 9 últimas prestações de contas rejeitadas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São José do Rio Pardo era uma das mais esburacadas da nossa região. E para que vocês tenham uma ideia, para quem está nos acompanhando através desse momento no podcast, para que vocês tenham uma ideia da dimensão do que o prefeito fala quando fala em 300 mil metros quadrados, eu vou só evidenciar um número. Nos últimos 20 anos, de 2001 a princípio a 2020, a gente tem um levantamento de que foram realizados cerca de 70 mil metros quadrados de recap. Então, 20 anos, 70 mil. 3 anos, 300 mil. Isso dá a noção da dimensão. Foram bairros inteiros. Vale do Redentor 1, Vale do Redentor 2, Vale do Redentor 4, Jardim São Roque, Chácara Lasmar, Bela Vista, São José, São Domingos e por aí vai. Uma enormidade. Aí eu teria que me valer das minhas colinhas aqui para me lembrar de todos. Uma enormidade. Porque o que a gente entendeu? Não adianta eu chegar hoje num bairro e fazer uma rua ou outra e sujeitar aquele cidadão à falta de dignidade, porque na porta da sua casa tem esse buraco. E como é ruim, eu não diria apenas para o veículo, para o físico, mas como é ruim você receber uma pessoa que está te visitando e ter na porta da sua casa a falta de uma rua, de um arruamento adequado. Né? Como é ruim para aquele turista que vai para o teu município, independente do tipo de turismo, de interesse que ele tenha no município, ele encontrar um município sem uma via digna do tráfego, né? Dessa possibilidade que ele tem de andar numa rua amanteigada, como a Priscila disse há pouco. Né? Então, eu me envergonhava muito, ainda temos alguns desafios, mas hoje o cidadão transita em São José do Rio Pardo e, graças a Deus, ele não xinga mais o prefeito em virtude do buraco. Ainda tem um xingamento lá na perimetral que nós estamos resolvendo. A turma está lá trabalhando, o novo secretário Luiz Paulo falou: Márcio, nós vamos resolver, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos resolver. Né, prefeito? Leva um tempinho. Não tem dia para noite você resolver esse problema. É muito complexo, é de uma complexidade. Para pouco tempo para colocar. Mas foi 70 mil em 20 anos e 300 mil em 3. Acho que o cidadão vê essa evolução, graças a Deus, né? Ô, prefeito, eu vi o senhor falando da colinha ali. São José não tem esgoto tratado, né? E nessas obras aí, o senhor já anunciou que o esgoto tratado será uma realidade na cidade, né? O esgotão está aqui, ó. Ele é o primeiro daquilo que vai ser iniciado a qualquer momento. É um investimento de cerca de 30 milhões de reais, uma obra que teve início lá em 2011, PAC 2 ainda, e que por diversos motivos não prosperou. Nós trabalhamos desde o início do nosso mandato para colocar essa obra de pé, um trabalho danado, técnico, político para obtenção de recursos. Graças a Deus o recurso foi assegurado pelo governo federal para a conclusão integral, para a finalização dessa obra, para que a gente tenha 100% do esgoto gerado em São José do Rio Pardo tratado. Então, essa obra se inicia a qualquer momento. O consórcio vencedor ele está apenas aguardando o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, registro do consórcio na JUCESP, para apresentar essa documentação para o setor de contratos da Prefeitura, para obter a ordem de serviços e dar início a essa obra que eu digo que ela é sonhada por 10 dentre cada 10 riopardenses. Ô prefeito, e São José anunciou um empreendimento que vai trazer benefícios para toda a região, é um novo distrito industrial, né? E qual o diferencial desse novo distrito lá em São José? Nós no início do mandato, eu trabalhei fazendo campanha política, gente, há 3 anos atrás,
e eu erguia uma das mãozinhas e falava: a gente tem 5 grandes compromissos, a gente precisa ter 5 prioridades estabelecidas, eram as maiores, as mais desafiadoras são elas, né? E dentre elas a gente elencou a necessidade de um novo polo industrial, um novo distrito industrial, porque o atual está saturado. Ele já... Não tem mais onde crescer, né? Muito pouco. Nós, inclusive, estamos fazendo um trabalho de saneamento dele. Tinha uma ação civil pública de vários anos por concessão indevida de imóvel. Fomos lá, assinamos um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, vamos leiloar cerca de 30 lotes ainda remanescentes dessa área. Então temos esse trabalho ainda feito no atual, mas a gente identificou a necessidade de construção de um novo. O modelo atual, eu acho que a legislação atual, ela em especial quando a gente olha para as leis federais, o modelo pede que a gente tenha parcerias, que a gente busque também o auxílio do setor privado para viabilizar aquilo que o público não tem condições. E nós elaboramos um projeto, está em fase de conclusão, assinamos com proprietários de áreas particulares, algo em torno de 1 milhão de metros quadrados, uma parceria com essas pessoas em que a prefeitura oferta todo o projeto chamado Master Plan, todos os projetos auxiliares, projeto de drenagem de água pluvial, de oferta de água, de coleta de esgoto, de telefonia, de instalação elétrica. Então a prefeitura ficou responsável, contratou, está fazendo esse trabalho com uma equipe especializada, e aí nós vamos gradativamente, em parceria com o setor privado, implementar, né? O tamanho é gigantesco, 1 milhão de metros quadrados, e a gente vai gradativamente, de acordo com a demanda que vai surgindo, implementando esse novo distrito industrial, que eu não tenho dúvida de que daqui a alguns anos vai ser também vai se consolidar como uma grande conquista, um marco para São José do Rio Pardo. E casas populares, nós temos anúncios dessas casas na cidade de São José, que o pessoal espera isso aí todos os anos, né? E na sua gestão, você vai conseguir entregar essas casas para os munícipes de São José? Quando a gente fala de habitação, eu tive o privilégio de estar agora, depois de um ano também de trabalho muito intenso na área de habitação, eu tive no dia 13 de dezembro em Brasília, no lançamento de uma nova modalidade do programa Minha Casa Minha Vida. Ele se chama agora Minha Casa Minha Vida Cidades. Eu fui a convite do ministro Jader, do secretário nacional de habitação, o Ailton Madureira, estive com eles durante todo o dia. Foi um dia de trabalho técnico, lançamento político oficial e trabalho técnico de disseminação. E aí o que aconteceu? É muito interessante poder compartilhar esses momentos. No início do mandato, a gente começou a trabalhar para fomentar projetos na área habitacional, para depois fazer com que esses projetos pudessem ser conectados às necessidades das pessoas. Porque um projeto de habitação, gente, para você tirar ele do papel... Ouçam isso. Esse é o Tempo Brasil, que eu lamento muito ainda. É o Tempo Brasil. Mas a gente demora cerca de 2 anos e meio, 3 anos, 3 anos para tirar um projeto do papel. Nossa, muito tempo. Para você ter, do início que você começou, quando você idealizou, quando você identificou a necessidade, até você tirar do papel, você demora 2 anos e meio, 3 anos para obter a aprovação. E o que a gente fez? Ao assumir o mandato, nós fomos buscar áreas para a construção de casas populares. Vou buscar áreas. Então, você tem o plano diretor do município, que disciplina quais são as áreas em que você pode construir esse tipo de empreendimento, e nós pegamos o plano diretor e fomos atrás para aquisição ou eventuais parcerias. E, no momento, nós temos 2 projetos acontecendo, mas ainda no início de 2024, e a população, graças a Deus, confiou no que a gente propôs, né? Nós vamos lançar um credenciamento para contratação de até 1.500 unidades, que é aquilo que a gente havia se comprometido, dentro de um parâmetro, de uma ideia que surgiu e que foi viabilizada agora, no dia 5 de outubro de 2023, o Ministério das Cidades editou uma portaria para criar um programa que vai de encontro àquilo que a gente havia, né, demonstrado interesse em fazer em nível municipal. Então foi muito interessante.
Mas muito. Não à toa, até porque, gente, aqui eu quero fazer, com a licença de vocês, mas com muito prazer, eu quero fazer um agradecimento muitíssimo especial ao MDB, ao presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, um grande parceiro, amigo de São José, amigo da nossa região, que faz um trabalho magnífico em São José do Rio Pardo, na nossa região, ao lado do também deputado estadual Jorge Caruso, filho de São José do Rio Pardo, o pai dele, Antônio Carlos, é natural de São José do Rio Pardo, natural de São José, Caruzão, o filho, o deputado sempre me lembra, não vamos esquecer de agradecer o pai, não, porque o pai sempre puxa a orelha, ô Jorge, que é o deputado, vamos ajudar São José, vamos ajudar essa região, tem um carinho enorme por São José, pela nossa região, está sempre lá, e não foi diferente, com Baleia, com Caruso, o Jader, que é o ministro das cidades, desde o momento em que a gente começou a dialogar, nos deu uma atenção maravilhosa. E aí o que nós observamos? Que os programas habitacionais que eram ofertados ou que são ofertados para as pessoas, eles não são, pelos municípios em especial, operados da maneira como deveriam. Porque de repente você põe 4.000 pessoas que precisam de uma casa, o nome delas numa urna, e você tem 200 casas para serem sorteadas para 4.000 pessoas. E um grande grupo, dentre esses 4.000, e é o cadastro que a gente tem hoje de demanda habitacional em São José do Rio Pardo, um grande grupo de pessoas que está nesse cadastro, se a gente pudesse trabalhar essa demanda de uma maneira diferente, a gente não precisaria sujeitá-los a essa fila. Mas, prefeito, como assim trabalhar de uma maneira diferente? Eu vou dar um exemplo para vocês do que foi criado, do que São José do Rio Pardo está fazendo. Nós temos um empreendimento, é o primeiro grande empreendimento, dentre essa possibilidade de contratação de até 1.500 unidades, que é um empreendimento chamado Residencial Olga Nasser, ao lado do bairro Domingos de Silos, em São José do Rio Pardo. Esse projeto no Grapoab, vai para a sessão do Grapoab dia 16 de janeiro, deve ter aprovação até fevereiro, depois vem para cartório, registro feito em cartório, a prefeitura já vai estar trabalhando documentação do interessado entre fevereiro e março, todo esse processo, e aí a construtora, na sequência, já inicia a construção dessas 515 unidades. Mas o que eu gostaria de destacar, e é interessante compartilhar com quem também está nos assistindo, uma família com renda mensal de R$ 1.650, hoje, se ela bate na porta de uma construtora, da Caixa Econômica Federal, para querer fazer um financiamento para ter sua casa, ela não consegue, ela teria que ter uma entrada lá de 60, 70 mil reais com essa renda, 60, 70 mil reais. O que a gente criou? Uma situação em parceria com o Ministério das Cidades, com o governo de São Paulo, que vai nos ajudar nessa parceria. A gente criou uma condição para que essa família possa ser atendida pela prefeitura, e tem 2 requisitos, gente, 2, e a gente não pode iludir ninguém com relação a isso, tá? 2 requisitos. Qual que é a necessidade primordial? É ter idoneidade cadastral. O nome tem que estar limpo, porque é um financiamento. A pessoa vai pagar por essa casa. Então, o nome tem que estar limpo. A gente não pode iludir ninguém, porque quem não tem essa idoneidade cadastral não consegue através desse programa. Mas a gente sabe que muita gente consegue através desse programa. Então, uma família, voltando lá, R$ 1.650 de renda, que tenha um dependente, um filho, porque isso nos auxilia no subsídio, ela vai conseguir sem a necessidade de ter entrada, de pagar 50, 60, 70 mil. Ela tem a sua casa e começa a pagar uma prestação que é decrescente de R$ 450, R$ 460. E eu vi aqui uma das maiores dores dos munícipes era essa. A minha casa, eu quero a minha casa. Eles falavam assim, se o senhor for prefeito, vai ter casa. E o Márcio... Eu acho que é um grande problema em todo o país. Sim, né? é uma grande questão, uma grande dor. E o pessoal falava assim, mas como que é casa sem fila? Hoje, sem sorteio, sem fila, sem sorteio, é isso aí. E o pessoal falava, mas como que vai ser? Porque já criou, né, essa cultura de que para ter a casa tinha que ter o sorteio e tal. É uma decepção para a pessoa chegar e não ser sorteada. E o Márcio falava, não, é possível sim. E a população acreditou. Assim. É que parecia impossível para muitos, né? Quando a gente fez, você lembra, e também me emociona com isso, você lembra no momento de campanha, a gente apresentou essa proposta de falar, gente, nós vamos conseguir casa sem
a necessidade do sorteio para aquelas pessoas que se qualificarem. E eu via isso, e eu observava, falei, poxa, mas essa pessoa aqui que precisa dar uma entrada de 30, 40, 50 mil, se ela tiver uma mãozinha e a gente conseguir viabilizar o recurso para essa entrada, ela vai pagar a prestação. A prestação é menor do que um aluguel. Ela vai pagar essa prestação. Paga com gosto. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos resolver o problema dessa entrada. E aí, juntamos governo federal, governo do estado e município, colocamos recurso. O município vai colocar muito dinheiro do seu cofre, a gente reservou recurso para isso. Nós vamos colocar dinheiro para quê? Para pagar essa entrada. Bom, eu como mãe, né, a gente sabe que hoje a educação ela é um grande desafio, né, para todo mundo. E nesse ano a gente teve um marco, né, que foram os kits, né, para a rede municipal. Fala um pouquinho, prefeito, desses kits escolares. Gente, vocês não sabem o carinho que eu tenho com o departamento de educação. Assim, um carinho enorme. Eu falo que às vezes eu gero um ciúme nos secretários, um ciúme bom, porque eu dedico uma atenção muito especial para a educação. Eu acho que todos nós que estamos aqui, quem está nos auxiliando aqui nos bastidores, nós somos frutos da educação. Sim. Que Deus nos permitiu, que os nossos familiares nos permitiram, né? E em virtude disso a gente tem a condição hoje de estar levando essa mensagem de otimismo, de estar podendo compartilhar um pouco do que a gente colheu, né? do que Deus nos propiciou. Que eu tenho uma admiração enorme, a professora Mariana, que é de Mococa. Professora Mariana Paniza é de Mococa, ela assumiu com a gente há um ano atrás o compromisso com um time que é enxuto, pequeno, mas é muito resolutivo, é muito bom, eu me orgulho muito, sempre que posso faço esses elogios. E esse time está nos auxiliando a materializar sonhos, desejos. Você fala do kit, né, de material escolar, é fantástico, mas a gente vai além do kit. Quando a gente entrega pela primeira vez sistema de ensino, o aluno da rede do município, da rede municipal de São José do Rio Pardo, ele tem acesso hoje a sistema de ensino similar ao sistema de ensino anglo, ao Pitágoras, é o sistema ético que foi adquirido através de um processo licitatório. Mas todos os alunos da nossa rede municipal hoje têm sistema de ensino à sua disposição. Né, fantástico! Os primeiros resultados começaram a aparecer e vão aparecer. Você tem ali, no curto prazo, um resultado ainda pequeno. No médio, nós já vamos ter um resultado gigantesco. No longo prazo, a gente consolida uma nova sociedade. Além do sistema de ensino, a gente tem formação continuada para os nossos professores. Os profissionais da rede de São José do Rio Pardo me pediam, desde o momento em que eu pleiteava ser prefeito, Márcio, dá uma atenção, a gente não tem formação, é importante que a gente seja capacitado, tenha acesso a essas capacitações durante todo o período em que a gente esteja exercendo essa função pedagógica no município. Nós tivemos o privilégio, depois de 157 anos, 158 anos, nós tivemos o privilégio de entregar uniforme para todos os alunos da nossa rede municipal. E não é uma camisetinha, não é uma camisetinha. São as camisetas, é o short, é a calça, é o agasalho, é o calçado, é a meia, tudo com muita qualidade. Então a gente teve o privilégio e está tendo o privilégio de ver um avanço gigantesco na área da educação, mas gigantesco, muito grande. E ali a gente tinha que também, como aquele que nos assiste, uma das decisões mais difíceis que o gestor público tem é de priorizar as necessidades do próprio município. Então a gente chega lá e encontra uma secretaria desestruturada, com deficiências materiais, com deficiências humanas, e tem que fazer opção. E a nossa primeira opção, e em todas as áreas, foi: primeiro são as pessoas. Então primeiro nós vamos cuidar do humano, nós vamos pegar os recursos financeiros que a gente tem à disposição e vamos nos preocupar com pessoas. E aí, de repente, a gente vem e insere mais de 100 professores auxiliares no plano de carreira do nosso magistério. A gente vem e olha para esse aluno que está lá na rede, a gente fala: nós vamos investir em você. E agora a gente está preocupado em iniciar uma nova fase, que é a fase de recuperação dos prédios públicos das unidades escolares do nosso município, que também há muitos anos sofre. Então, equacionado, digamos assim, esse problema humano, porque hoje o nosso profissional tem atenção, a nossa equipe gestora é uma equipe que dá muita atenção, muito próxima, muito resolutiva.
o nosso aluno tem essa atenção, a comunidade escolar como um todo tem essa atenção e chegou um novo momento, que agora é esse momento da gente empreender esforços nas recuperações físicas das 19 unidades escolares que a gente tem no nosso município. Uma das perguntas que eu ia fazer, prefeito, é essa. Existe aí a demanda, a gente sabe que existe, né? A construção de novas escolas lá em São José, a reforma de escolas, unidades escolares? Nós temos assim, qual que é o grande objetivo que a gente tem? Primeiro é zerar as filas da educação infantil, zerar. E a professora Mariana trabalhou durante todo o ano num planejamento espetacular e nos propôs 2 unidades escolares novas para 2024. E aqui também, né, a professora que me perdoe, mas eu vou adiantar aqui para a Band FM de Mococa, a gente vai ter uma nova escola, tá? Uma escola grande, sendo inaugurada também no início desse ano, ali nas proximidades da Avenida Brasil, né? A gente vai inaugurar uma escola que vai receber uma denominação em homenagem a uma ex-secretária que é muito querida em São José do Rio Pardo, Maria Esther Cassucci Vieira. Então a gente vai ter a nossa Escola Municipal de Educação Básica em São José do Rio Pardo, homenageando ela para cerca de 200 alunos para acabar com essa fila. E nós tivemos também, né, a implantação da reforma administrativa em 2023. O que motivou essa reforma, prefeito? Apresentamos um projeto para a reformulação do Estatuto do Servidor Público Municipal. Não sei se ele vai ser aprovado pela Câmara. Espero que seja, porque o clamor das pessoas hoje, e ele é crescente, do funcionário, é muito grande, mas muito. Então vamos lá. Eu encontro em 2021 o segundo município mais endividado da região administrativa de São João da Boa Vista. 90 milhões de reais de dívida, 12 milhões e meio de conta vencida, com o chamado déficit previdenciário ou dívida previdenciária de 270 milhões de reais. Faltaria 270 milhões de reais para garantir a aposentadoria dos funcionários da prefeitura ao longo dos próximos anos. Fechava em 11 ou 12 anos, não tinha dinheiro para pagar aposentado. 2021, suador danado para a gente aprovar a reestruturação financeira do Instituto de Previdência. Aprovamos, a oposição batendo fortíssimo, que aquilo era um absurdo, um caminho desconhecido. 2 anos depois, 40 milhões de reais de resultado positivo. 40. 20 milhões a mais na conta e 20 milhões a menos de endividamento. Bacana. Então, tudo aquilo que falaram, o tempo desqualificou e mostrou que nós estávamos no caminho certo. Ia falar, prefeito, sobre o Estatuto do Servidor, né? Gerou um alvoroço, né? É esse que a Pri indagou, exato. Tá. Porque aí nós aprovamos a reformulação administrativa e eu já chego no Estatuto e em 2023, ouça os números que eu vou falar para vocês, em 2023 a gente colocou cerca de 25 milhões a mais na folha de pagamento do servidor em relação ao que se pagava em 2022. Então, esse ano a gente tem um aumento real em números absolutos de 25 milhões de reais a mais na folha de pagamento de quem estava lá. Nós tínhamos funcionário que ganhava R$ 1.382,96 quando a gente assumiu o mandato e o menor salário que a gente tem na prefeitura hoje é de R$ 1.900. Nós tivemos categorias que tiveram em 3 anos de mandato 70% de aumento. 70% de aumento. E aí, nós tivemos a felicidade de aprovar isso em dezembro do ano passado, um grau de aceitação maravilhoso. Apresentamos o estatuto que vai possibilitar ainda mais ganhos para essa grande maioria do funcionalismo. Grande maioria. E o que aconteceu? Às vésperas de uma eleição, esse grupo político incomodado com os avanços do município tentou desqualificar o projeto, desconstruir o projeto e gerou essa insatisfação inicial dos servidores. Terminada essa fatídica audiência pública, eu, durante a madrugada, conversando com o secretário de gestão, o Paulo desanimado, prefeito, vamos tirar esse projeto, você não tem obrigação nenhuma, não vamos ficar nos sujeitando a essa polêmica. Paulo, não vamos tirar projeto, não vamos, a gente não desiste com as barreiras que são impostas. Não é um primeiro obstáculo que vai nos permitir de levar aquilo que é bom para as pessoas. Então vamos superar. Aí a equipe do Paulo, todo o time do Paulo, no dia seguinte, o Paulo falando para eles, eu acho que tinha que retirar esse projeto. O time falando, não, Paulo, não podemos jogar toalha, é bom. E aí nós sentamos e decidimos criar uma estratégia que, dentre as ações, eu assumi um compromisso gigante
de promover cerca de 40, 50 reuniões com os funcionários, e eu estou indo pessoalmente, conversar com diversos grupos de funcionários. Já fiz metade, se Deus quiser, até 15, 20 de janeiro eu termino a outra metade, mas eu estou fazendo reuniões pessoais com servidores. Eu cheguei no pátio de serviço da prefeitura e minha esposa me deixou na porta, e ela me deu uma carona, eu estava sem carro, me deixou na porta e falou: eu vou para casa rezar para você. Eu estou preocupado com essa reunião. O secretário de Agricultura, Zeladoria e Meio Ambiente, o Rogério, falou: Márcio, eu estou preocupado com essa reunião. O secretário de Gestão: olha, eu estou preocupado. Todo mundo preocupado. E eu fui lá, gente, com uma tranquilidade, com o coração aberto, falei: e eu não estou preocupado com essa reunião, eu estou feliz com essa reunião. Estou muito feliz com essa reunião. Conversar cara a cara. Eu vou ter oportunidade de desmentir, de desmistificar. Eu chego para essa reunião, 80 pessoas, eu acho que uns 70 queria bater no prefeito, né? Uns 70 nervosos com o prefeito. Reunião durou cerca de 2h30. Se eu não ganhei o abraço dos 80 é porque alguém saiu por outra porta. Todos muito confiantes, todos muito felizes com a informação que recebiam. E aí um servidor levantava e falava assim: mas prefeito, o menino lá falou na sessão que a gente vai perder a estabilidade, que você vai mandar a gente embora, é verdade? E aí eu explico: não é verdade. Nenhum dos 5.570 prefeitos do país tem esse poder. Essa é uma regra constitucional. A gente deve obediência à Constituição. Só a alteração da Constituição, que não é poder do prefeito, poderia mudar essa relação. Ah, mas prefeito, você está colocando um sistema de avaliação e você vai encaminhar o nosso nome para uma comissão que foi criada e essa comissão vai ter o poder de mandar a gente embora. Não, essa comissão é uma outra instância que vocês vão ter, e o sistema de pontuação, para que é? Não é para punir, é para permitir que os melhores tenham uma melhor remuneração. Aí um dos funcionários fala assim: poxa, é verdade, você pagou um abono em janeiro do ano passado, foi um 14º salário, que a gente vai repetir em janeiro de 2024, e aí um dos funcionários levanta a mão e publicamente ele faz o relato. Nossa, prefeito, que interessante, né? Eu o ano passado trabalhei, eu estou aqui na prefeitura há 30 anos, eu nunca tive uma falta injustificada, e tem um colega nosso que faltou 9 meses e recebeu o mesmo prêmio que eu recebi, né? Uhum. Então, não é justo, porque aí eu explico para esse servidor: gente, o bolo é um só. Se a gente tem 100 milhões de reais para serem distribuídos, que a gente distribua ele da melhor forma possível. O que muda é o tamanho da fatia de cada um. E quando eu cheguei na prefeitura, eu cheguei com um compromisso de diminuir as diferenças. Eu era vereador, em 2012, eu fiz um estudo, 80% dos cerca de 1.500 funcionários, ou seja, 1.200, recebia 20% do que era destinado à folha de pagamento. Só 20%. E os outros 300 funcionários, 20%, ficava com 80% da folha. Então é um grupo muito seleto, ganhando muito, um pequeno grupo de amigos do rei ganhando muito, e um grande grupo de pessoas ganhando nada. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país, é essa falta de renda digna para a nossa população. E o que a gente fez? O que a gente faz? Um movimento contrário. Eu não aumento o salário do prefeito. Enquanto eu for prefeito, e aí quem ganha muito me odeia. Aquele que está no teto, e nós chegamos na prefeitura, se não tivesse um tal de limita-teto, se pagasse acima do que ganha o prefeito hoje, tem gente que receberia 40 mil reais por mês em São José do Rio Pardo. E aí o que eu falo para as pessoas? O bolo é um só, gente. De novo, eu vou insistir, o que muda é o tamanho da fatia que cada um recebe. Se eu desse R$1.000 de aumento no subsídio do prefeito, coisa que eu não posso fazer, eu teria que mandar para a Câmara e só valeria para a legislatura posterior, mas a título de exemplo, no próximo ano a gente tem R$10 milhões para colocar mais na folha de pagamento, em 2024. Tem R$10 milhões para melhorar o vencimento do servidor. Vai ser uma melhora acima da inflação. Se eu concedo R$1.000 de aumento no salário do prefeito, eu comprometo R$3 milhões desses 10. 3 milhões. Por que eu comprometo 3 milhões? Porque aquele que ganha os maiores vencimentos, ele vai no teto. Eu recebo, gente, eu fiz campanha e em nenhum momento eu falei que abriria a mão de parte do meu salário. E não é demagogia. Eu assumi o mandato e um dos primeiros atos foi encaminhar um ofício para o setor de RH falando assim: tira 1/3
do meu vencimento. Eu recebo R$ 8.150 por mês, eu abri mão de 1/3 do meu vencimento. Por capricho? Não, por necessidade. Eu cheguei lá, a prefeitura tinha 12 milhões de reais de desequilíbrio orçamentário no primeiro ano. Então, além dos 90 milhões de dívida, faltariam 12. E eu cheguei lá e falei, nós precisamos fazer uma correção orçamentária, eu preciso cortar 12. Então, eu precisei cortar de diversas áreas. E eu precisava dar um exemplo, eu falei, não tem exemplo tão bom quanto o de cortar na própria carne. Então, eu vou cortar do meu próprio vencimento. E cortei. E depois a gente iniciou essa movimentação de ajuste. Então, hoje, e a gente vai continuar esse movimento, a gente trabalha para melhorar a remuneração daqueles que, historicamente, sempre receberam muito pouco. Sempre receberam muito pouco. E a gente tem melhorado e a vida da maioria. Ô prefeito, a conversa está muito boa, né? Mas a gente está encerrando o nosso 105.9 Notícias. Para 2024, já existe alguma ação engatilhada aí da sua gestão? Ó, a gente não para, viu? Nós estamos 21 que emendou com 22, que veio 23. Vocês não dormem, né? Eu vejo você é de madrugada, é de dia, você em São Paulo. O problema é dormir tarde e acordar cedo. Eu falo que eu tenho muito orgulho de dormir tarde e acordar muito cedo. Eu me orgulho muito. Na semana passada, né, teve um fato muito interessante. Algumas pessoas falando, não acredito, né, que você fez isso. Não acredito. Eu acordo 6 horas da manhã, às 7 horas estou num primeiro compromisso na prefeitura, às 8 horas eu estou num segundo compromisso numa grande reunião na Secretaria de Educação, que termina às 11h30, eu saio da secretaria, vou despachar no gabinete, saio do gabinete aproximadamente 12h10, 12h15, às 16 horas eu estou no Palácio dos Bandeirantes, num evento com o governador Tarcísio, e às 22h30 eu estou na minha casa. E aí, eu estou dando um exemplo assim, e a gente volta e no dia seguinte muito cedo e com muita intensidade. Por quê? Por capricho? Não é, porque é necessário. Sim. É necessário. Se a gente não tira a bunda da cadeira e vai batalhar para conquistar, a gente não acontece. Eu disse para vocês ter muito orgulho de ter mais de 40 parlamentares que nos ajudaram ao longo desse mandato, entre deputados estaduais e federais, e vamos conseguir mais apoio. Nós vamos trabalhar intensamente em 2024 para ter mais apoio, para viabilizar esses desejos, porque em que pese a gente ter feito muita coisa, a gente sabe que ainda falta muito. Fizemos 300 mil metros quadrados de recap, mas a gente vai fazer mais 100 esse ano. Nós devemos fechar esse mandato com 400 mil metros quadrados de recapeamento. Fizemos muito pela educação, eu não tenho dúvida, mas nós ainda temos o desafio de melhorar a qualidade, a infraestrutura dos prédios da educação. Fizemos muito para o esporte, eu também não tenho dúvida. Nós encontramos 5 alunos na ginástica artística do nosso município. 5, quando assumimos o mandato. Nós temos 280 alunos. 280, de 5 para 280. Nós estamos contratando, nesse momento, 17 profissionais de educação física para ampliar absurdamente as atividades físicas do município em 2024. Temos condição de trabalhar ainda para melhorar a cultura, esportes. Estamos fazendo um Réveillon magnífico agora, né? Estamos convidando a região para estar com a gente na área de lazer, local público, acolhedor. E já estamos preparando um carnaval que eu não vou poder furar aqui, né, gente? Vai ser anunciado no carnaval. Em breve, né? Quem for no Réveillon já... Quem for no Réveillon... Eu tenho convicção de que vão ter uma grande notícia, vão sair de lá entusiasmados, tanto quanto nós estamos, mas o anúncio oficial vai ser feito no Réveillon. A gente deve ter um carnaval maravilhoso em São José do Rio Pardo. E para que isso serve? É para o lazer, é para o divertimento, mas também serve para geração de emprego, para geração de renda, e aí movimento. Eu chamo isso de círculo virtuoso. Você sai daquela coisa massacrante, daquele sofrimento, daquela falta de economia pulsante, e você vai para o círculo virtuoso. Então, é o que, graças a Deus, São José vivencia hoje. Os números têm demonstrado isso. Nós estamos aumentando, em que pese toda a dificuldade financeira que o país atravessa, nós conseguimos melhorar nosso índice de participação no ICMS no ano passado, conseguimos melhorar neste ano de 2023, é fruto de uma melhora na economia local e certamente a gente vai continuar, e espero que por muitos e muitos anos, nesse processo de melhoria. E assim nós encerramos o 105.9 Notícias, hoje recebendo o prefeito de São José do Rio Pardo,
Márcio Zanetti, que bateu um papo com a gente, mostrou um pouco das conquistas de 2023 e o que vem agora em 2024. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado a Priscila. Eu que agradeço. E a gente fique ligadinho aí na programação da Band, a gente vai trazer as notícias, informações, tudo que está acontecendo lá na cidade de São José do Rio Pardo.